Rádio Portimão. Estamos online em www.radioportimão.pt. E é verdade, hoje vamos ter aqui o especial Fora de Jogo, sem VAR, aqui na Rádio Portimão 106.5 FM, das 6 até às 7. Temos aqui um convidado, temos aqui o Tiago Fernandes, treinador do Portimonense, e vamos conduzir uma entrevista, eu, o Luís Gonçalves e o Ricardo Palé, aqui durante a próxima hora. E a primeira coisa que eu vou fazer já é agradecer ao Tiago pela sua presença cá no nosso estúdio para vir falar aqui connosco uma hora, e muito obrigado por isso, Tiago. Obrigado eu, é sempre um prazer estar aqui. Olha, e Tiago, eu vou começar assim com uma brincadeirazinha, a perguntar se vieste cá a Portimão treinar o Portimonense para saldar uma dívida que o teu pai tinha connosco. O teu pai meteu-nos na segunda Divisão B em 92, quando estava no Ovarense na altura. Pronto, e nós descemos esse ano, mas este ano não descemos e está pago. Eu por acaso lembro-me desse episódio. A semana que antecedeu esse jogo não foi fácil para ele, porque a malta aqui de Portimão, que o conhece, estava sempre a pedir para não ganhar. Sim, e o Ovarense já não precisava, ainda por cima o Ovarense também já não precisava, que às vezes é pior ainda. Exato. Porque vêm mais tranquilos, vêm mais soltos, vêm mais confiantes. E lembro-me que o meu pai também tinha muitos amigos aqui no Portimonense na altura. E o meu pai rodou praticamente a equipa toda, porque não queria perder o jogo, mas se o Portimonense pudesse ficar na segunda liga, tanto melhor, não é? Porque era um clube que ele gostava bastante. Aliás, temos casa aqui há 44 anos, tivemos uma anterior até há 50 anos, temos cá a casa em Portimão, e foi triste para ele também na altura, porque viu a desilusão no final do Portimonense descer de divisão. E o Ovarense, os jogadores que entraram jogaram muito bem. Jogaram muito bem e estavam soltinhos, porque também não jogavam há algum tempo, e acho que ainda foi pior. E queriam mostrar serviço, não é? Sim, e foi ainda pior o facto dele ter dado a oportunidade aos que jogavam menos. Acho que até o guarda-redes mudou. Mas pronto, o Portimonense também não estava bem na altura, tinha uma equipa com muitas dificuldades e acabou por não conseguir ficar na segunda liga. É verdade, eu estava lá e vi esse jogo, lembro do pessoal a mandar vir com o teu pai, não é? A dizer, vocês não precisam ganhar o jogo, o empate chega-nos. Estávamos a lutar na altura com o Castelo Branco, mas eu lembro dele ter respondido, só estou a fazer o meu trabalho e estou a pôr, e acabamos por descer deste ano. Eles é que não fizeram o deles. Exatamente, tal e qual. Olha, mas este ano tinhas uma missão difícil. Se calhar, eu não sei se no início do ano se a perspectiva era lutar pela manutenção, se almejavam algo mais, mas a verdade é que ao longo da época chegou-se a pensar que íamos descer, mas a reta final foi espetacular, e aquele último jogo em que garante a manutenção vai ficar nos anais. Portanto, que as pessoas há muito tempo, se calhar, não viam a cidade tão conectada com o clube de futebol, e aquilo foi daqueles jogos que é para guardar no baú das recordações. Sim, eu senti a cidade compareceu em peso, sentiu também o peso da responsabilidade de um jogo decisivo, sendo um derby também, os adeptos gostam de presenciar. Eu senti logo que o estádio ia estar cheio, porque tivemos a informação que assim que os bilhetes foram lançados, passado uma hora, já não havia praticamente bilhetes, e isso deu-nos também uma injeção de confiança e de moral, que nós não podíamos defraudar as expectativas. Foi pena durante o campeonato não termos tanta moldura humana, que era importante aqui no estádio do Portimonense, termos mais gente a apoiar e mais gente a ver os jogos. Estavas a perguntar se o objetivo era este no início do campeonato. Não era este o objetivo, claramente. O nosso objetivo era andar nos lugares cimeiros, a competir de igual para igual com as equipas top 5. Mas depois as contingências da época levou com que tivéssemos que alterar os objetivos, e conseguimos todos juntos, numa união muito grande, atingir o objetivo principal, que é ficar na segunda liga e que o Portimonense continue, porque eu senti também esse peso da responsabilidade de representar uma região do Algarve, que é muito importante também em termos desportivos, ter uma equipa num patamar profissional. Não só profissional, perfeito era estar na primeira liga, mas não estando na primeira, estando na segunda, já tem uma visibilidade grande. E foi isso que eu senti também nas semanas que finalizavam a época, que tinha que fazer tudo para que nós ficássemos na segunda liga, e felizmente conseguimos. Olha, e tu sentiste em alguma parte, houve uma altura inclusive que até estávamos em último atrás do Oliveirense e tínhamos o calendário mesmo apertado, sentiste alguma
vês que aquilo ia ser bastante complicado, ou, tipo, nunca perdeste a esperança e sabias que conseguias dar a volta por cima, ou pelo menos tinhas essa esperança? Não, nós temos sempre a noção da dificuldade que é na segunda liga, e quando cais ali em baixo a dificuldade que é, mas acho que houve uma viragem. Foi quando perdemos 3-2 com o Passos, que tinha a direção no final à minha espera para me apoiar e para me dar confiança, e não é fácil após um jogo. Contra o rival direto, contra o adversário direto, em que estás a ganhar 2-0 e perdes 3-2, o que estás à espera é que chegares ao balneário e a direção vá para cima de ti, dizer que não pode ser, não é? E eu tive a direção toda do meu lado a dar-me apoio, e foi ali que deu o clique, no sentido de eu sentir para mim mesmo, se eles estão comigo num momento destes, nós temos que dar a volta a isto. E falei, tivemos uma reunião com os jogadores, em que lhes foi transmitido que teriam que eles também dar mais de si e dar o limite das suas capacidades todos os dias no treino, e direcionar a equipa para um futebol muito mais objetivo e pragmático, e deixar de romantismos, porque não mais resultadista, não é? Sim, porque não era a altura disso, a altura era de jogar para o resultado, jogar para o ponto, jogar para ganhar, correndo o mínimo de riscos possíveis, e foi o que aconteceu. Por isso é que nos 8 jogos que faltaram nós fomos a equipa a par do Torriense que fez mais pontos. Olha, tu sentiste, por exemplo, a nível de treinadores da segunda liga, que é sempre um mercado competitivo, foste dos poucos que conseguiu fazer a época inteira, com todas as dificuldades inerentes à época do Portimonense, não é? E até geralmente a chicotada psicológica é sempre o primeiro caminho das direções. Mas tu foste dos que aguentaste e conseguiste levar o Portimonense no fim a bom porto. Esse apoio também, como estavas a dizer, também foi fundamental durante a época? Sim, apesar de todos os momentos que tivemos, a direção esteve sempre presente e a apoiar. E isso é fundamental para um treinador. Já que estás a falar nesse assunto, eu também não sabia, saber sabia, mas não tinha a noção de que sou, tirando os treinadores da equipa B, que é um contexto diferente, claro. Mas sou o único treinador que fez 68 jogos seguidos na segunda liga. Ou seja, eu levo 68 jogos consecutivos, sem paragens, e nenhum outro colega meu conseguiu isso nestes últimos 2 anos. Isso também demonstra a dificuldade que é de um treinador na segunda liga conseguir atingir resultados e objetivos, porque também já fui despedido de um clube onde estava, de 2 clubes onde estava a atingir os objetivos, e mesmo assim vim embora. Por isso levo 68 jogos consecutivos na segunda liga, é muito jogo, 2 épocas, e deixa-me feliz como treinador, porque não é fácil. Mas pronto, para manter este registro é preciso mostrar rendimento também. É isso mesmo. Olha, e por falar nisso, tu no ano passado estiveste no Torriense, né? Portanto, o Torriense, que este ano está a lutar pela subida e acaba de fazer um brilharete na taça, e muitos daqueles jogadores também passaram pelas tuas mãos. Tu também tens a cota parte de sucesso naquela equipa, não é? Portanto, tu também sentes que aquela taça também é um bocadinho tua, no sentido em que desenvolveste aquela equipa. O Torriense no ano passado fez uma grande segunda liga também. Sim. E fizemos muitas vendas também o ano passado, que permitiu ao clube investir mais neste ano. E buscar melhores jogadores? Sim. Nós fizemos 5 vendas o ano passado no Torriense, no clube nunca tinha vendido um jogador praticamente, e foi fruto da época que fizemos, uma época muito consistente e muito competitiva. Foi um plantel criado o ano passado. O plantel começou do zero o ano passado e criou uma estrutura e uma base para que este ano ainda estivesse mais sólido e mais consistente, e reforçou muito algumas posições que eram importantes reforçar, e o fruto disso foi que estão a fazer um excelente campeonato e conseguiram uma coisa inédita, que é ganhar uma equipa da segunda liga, ganhar a Taça de Portugal. É verdade, foi a primeira vez que aconteceu aqui em Portugal. Olha, e entanto no fim da época mudas para o Portimonense, se calhar lá está, com objetivos de andar no tal top 5, top 6. A época não foi nada fácil, pois não. Com os transfers bans, com os problemas também de ordenados em atraso que se ouvia falar, conseguires levar no fim a este bom porto também deve ter exigido um esforço suplementar de todos, não é? Sim, eu quando vim para o Portimonense era um desejo grande que eu tinha de treinar o Portimonense. Foi fácil de vir para cá. As épocas têm todas graus de dificuldade elevados. Aqui connosco tivemos de ser, às vezes nós fomos os nossos próprios adversários dentro da nossa própria equipa, mas conseguimos dar a volta a essas situações, e gostou-me mais da situação do transfer ban. Em alguns momentos nós queríamos ir buscar 2, 3 jogadores para reforçar a equipa e não conseguimos,
Mas também foi o momento de aparecer os Casemiros, de aparecer os Tauans, de aparecer os jogadores que estavam ali, o Sarará, que estavam mais escondidos na primeira volta e que apareceram muito bem nesta reta final e que demonstraram que estavam cá para ajudar também. É verdade. E a nível de... Ou seja, apesar de não teres poder de ir a reforçar os jogadores, tiveste jogadores que demonstraram se calhar mais na primeira volta, outros na segunda, mas o facto é que todos contaram, não é? Todos praticamente tiveram os seus minutos, todos jogaram. Houve assim alguma surpresa que tivesse gostado, ou seja, no início da época a pensar se calhar não ias utilizar tanto e depois no fim, se calhar como o Casemiro a demonstrar e no fim ele acabou muito bem a época e marca aquele gol da vitória que fica marcado nos sócios, como é óbvio, e acaba por dar 3 pontos importantes. Sente estes jogadores também a crescer, mesmo com tantas dificuldades, a crescer para voos que possam ser maiores, mesmo no nosso Portimonense? Eu senti que os jogadores tiveram uma consistência grande. Por acaso, é uma das coisas que eu me gabo como treinador. Normalmente os jogadores comigo fazem sempre épocas, se não as melhores, as mais consistentes da carreira. Por exemplo, o João Reis, que tem várias épocas com 33 anos, foi o jogador mais utilizado, fez 33 jogos, fez a época com mais golos, 4, fez 4 assistências, correu 296 km em 33 jornadas. Que nunca tinha feito isso também. Eu já disse-lhe que dava para ir daqui a Sarilhos a correr. Nós por acaso, e no último jogo, então, a entrega dele indescedível, que via-se que ele estava morto já mesmo nos últimos minutos, até foi para a frente para se resguardar um bocadinho mais, mas mesmo morto ele ia a todos os lances e esforçava-se. É um jogador muito importante dentro do plantel, que é uma mística enorme. É do Algarve, sente isto como ninguém. É o primeiro a chegar ao treino. E provavelmente o último a sair quase, não é? Não, ele até se despacha rápido para chegar para o treino. É o primeiro a estar na sala de refeições, é o primeiro a chegar à palestra. E foi um braço direito também que eu tive ali ao longo do ano, porque ajudou-me também em muitos momentos difíceis da época e esteve sempre presente. Agora o Dani eu acho que pode-se afirmar mais, se for mais consistente e mais objetivo no jogo. O Mamed e o Lobato fizeram uma época também não tão regular, porque vinham de épocas anteriores sem jogar muito, mas eu acho que podem ser no futuro jogadores com um nível mais elevado. Eles aqui no último jogo o meio campo funcionou. Foi Casemiro, Lobato e Mamed. Exato. O Lobato mais à esquerda e jogou o Elliot a 6. E funcionou muito bem. Sim, são miúdos jovens, são miúdos com vontade de aprender e de melhorar. Ou seja, o talento está lá, não é? Sim, eu acho que temos uma base boa, o plantel tem uma base boa para trabalhar. O Sami, que veio de uma realidade diferente de Angola e que melhorou muito nestes jogos finais. O Wellington, que veio de uma paragem de 2 anos e conseguimos pô-lo novamente a competir. Ou seja, foram muitos jogadores com qualidade que foram crescendo. Eu acho que é que o momento da equipa não permitiu que estes jogadores fizessem uma época melhor, porque tivemos sempre a jogar com a faca no pescoço e às vezes isso tira alguma confiança necessária para os jogadores pensarem mais o jogo. Nós sentimos às vezes isso, não sei se é justo se não, mas aquela seca de vitórias em casa que ganhamos ao Penafiel em agosto e depois acho que foi só o Porto B que no período foi só empates e derrotas, aquilo era mais psicológico, não é? A sensação é que há um lance que eu só vi com o Portimonense, que foi o Ciboa, demorou um bocadinho mais. Mas isso também só marcam essa falta. Eu não vi mais nenhum árbitro marcar. Era isso, é que não via mais lado nenhum. O Ciboa demora um bocadinho mais. Mas tinha um jogador à frente. Exato, marca o canto e assim sofremos o empate. É daquelas coisas que parece que só acontece a nós. Ou seja, é aquela termideira, aquele psicológico já a jogar. Esse jogo até foi no início da época. Foi logo no início para aí. E nós estávamos a 3-4 pontos do primeiro lugar. Estávamos muito bem nessa fase. Nós jogámos muito bem aqui com o Leiria, com o Vizela, com o Sporting. Eu acho é que aconteceu aqui algumas coisas nessa fase que estavas a dizer, porque a equipa estava muito limitada em termos de opções. Nós tivemos várias lesões, várias saídas, não pôde entrar ninguém e tivemos miúdos que não estavam preparados para jogar. Sim, um contexto competitivo completamente diferente. Não é? Estamos à espera que o Canário venha a resolver os nossos problemas, quando ele ainda não está preparado para jogar neste nível. É difícil. O Mesac muito inconstante também. Aqui os miúdos também que vinham da formação o De Bolo, o Kite, o Casemiro, são miúdos que são bons jogadores, mas tiveram que amadurecer e ter o seu espaço competitivo. Não era fácil de entrar naquela fase e ajudar porque não tinham essa maturidade. Sim, e a segunda liga acaba por ser uma divisão de traquês, de experiência
há equipas mais tarimbadas para esse tipo de coisas. A malta nova que está a aprender acaba por penar ali um bocadinho. Sim, não é? é normal. Eu gosto de apostar em jovens e tenho apostado em jovens. Tenho potenciado em muitos jogadores, mas tem que ter talento e ter Claro, capacidade. Matéria-prima, não é? Mas principalmente ter uma equipa que os suporte. Nós não podemos só apostar em jovens, ter uma equipa recheada só de jovens e depois não temos maturidade nem consistência para esses miúdos poderem ter o espaço competitivo adequado àquilo que eles precisam. Eu acho que é esse equilíbrio que se tem que ter nas equipas, mas na segunda liga é bom ter juventude e irreverência e criatividade, mas tem que se ter uma base que seja o suporte desses miúdos. Olha, achas que foi fruto também de alguma inexperiência nesse sentido? Há alguns jogos que o Portimonense está, não digo a controlar um jogo, porque controlar é sempre difícil, mesmo que esteja 2-0 às vezes é difícil, mas pronto, a controlar e a equipa não está a fazer muitos perigos e às vezes acabava por cometer algumas infantilidades, não é? E acabamos por tremer ou sofrer um golo ou vacilar e a equipa ficava mais nervosa, que em condições normais se calhar não aconteceria. É essa inexperiência, essa falta de traquejo na segunda liga que também leva a isso, não? Pode ser, alguns aspectos podem ser esses, mas eu acho que também a fase em que estávamos, a ansiedade e o nervosismo tomava conta de alguns momentos do jogo, quando estávamos a ganhar. Eu lembro que nós fizemos 1-0 aos Chaves, a seguir eles marcam logo, fazemos o 2-1, eles marcam logo. Ou seja, faltou-nos ali um bocadinho de melhor gestão do jogo, ficámos um pouco lentos, previsíveis, porque às vezes o foco não está completamente naquilo que é importante, que é o jogo. Então não estão completamente concentrados e fazem que o adversário aproveite os erros da melhor forma. Claro. E tu, como treinador, um trabalho mental de limpar a cabeça deles, ou seja, a parte que tiveram dos ordenados entradas e isso, também não deve ser fácil para dizer para eles se concentrarem só no jogo quando existem também esses problemas, que acaba por ser inevitavelmente a qualquer um que sofra com isso. Mas esse trabalho mental também teve que ser feito nos treinos, nos jogos. Esqueçam isto, agora vamos ganhar o jogo. Também é um papel muito importante que o treinador tem que ter. É fundamental, como líder do grupo, tu é que tens de decidir o que é que queres para a equipa em cada jogo. E foi um ano onde deu para tirar um mestrado em psicologia, praticamente, porque todas as semanas era uma missão que nós tínhamos. Eu dizia à minha equipa técnica, já ativei o kit de sobrevivência, nós temos que ir à luta e ir pelo caminho mais fácil, porque estivemos aqui a complicar muito o nosso caminho, vamos perder-se aqui na estrada. Por isso é descomplicar, é os jogadores saberem que têm que jogar mais simples, mais objetivos, e eles perceberam isso e também se sentiram confortáveis dessa forma. Agora, que foi difícil, foi muito difícil mesmo, foi bastante difícil. E acabas por fazer uma pontuação, ou seja, 40 pontos, que em condições normais, se calhar a manutenção ficava garantida há algum tempo atrás. O Ricardo Paulino, no nosso programa, até dizia que 39 pontos não sabia se ia dar, se não. E a verdade é que não dariam, desceríamos com esses. Em condições normais, tu sentes, por exemplo, que se houvesse mais umas 4 ou 5 jornadas que íamos lá para o meio da tabela? Eu queria que acabasse já. Ficar resolvido e acabar, ainda estar a prolongar mais isto, não. Está feito e é o melhor, não. Mas senti que a equipa estava numa fase boa. Agora, quando acabámos, estávamos, se calhar, numa das melhores fases da época, porque conseguimos cimentar ali uma forma de jogar que se adequou bem às características dos jogadores e conseguimos ser mais eficazes. Mas estás a falar nos 40 pontos, sabes qual foi a última vez que o Portimonense fez mais de 40 pontos? Deve ter sido quando subiu, não? Com o Vítor Oliveira. Ou seja, nas últimas 9 épocas, nós fomos a equipa que fez mais pontos do Portimonense. Acredito. Nas últimas 9. Sim. Entre primeira e segunda liga. Pois, o Portimonense no ano passado fez 35 pontos, nós este ano fizemos 40. Exato. E mesmo assim não ia chegando. E não ia chegando. Para o Farense não chegou. Fez 40 e não chegou. Exato. E só com o Vítor Oliveira, quando subiram, é que fizeram mais de 40 pontos. Entre a primeira liga e a segunda liga, o Portimonense não fez mais de 40 pontos nos últimos 9 anos. Nas últimas 9 épocas. Acredito. O Vítor Oliveira, por acaso, na altura tínhamos uma equipa completamente diferente, não é? Sim. É que subiu, fez quase isso na primeira volta. Foi o ano dos recordes do Portimonense. Portanto, mesmo essa época, a nível de comparação, é aquela que sai mesmo, é aquela completamente diferente. Portanto, o Portimonense, em média, seja a primeira, seja a segunda liga, é à volta dessas pontuações, classificações médias, ou então a lutar para subir.
Já agora, sentes que... Também não sei como é que é o teu futuro para o ano, se ficas cá, se não ficas. Sentes que esta equipa, com uns quantos retoques, é a equipa para atacar uma subida à Primeira Liga? Depende muito daquilo que nós pretendermos fazer no clube, em termos de organização e de reestruturação. Não é só arranjar bons jogadores, tem que haver um projeto e uma organização numa equipa profissional de futebol em que todos percebam aquilo que é o caminho, e contratar jogadores é fundamental. Mas não é só o que importa, não é? Contratar é importante, mas depois também reestruturar e organizar para que as coisas corram bem ao longo de uma época, para que nós não tenhamos problemas que prejudicam claramente o rendimento da equipa. E no fim agora do ano as coisas já ficaram mais calminhas? Sim, tudo. Nós temos os salários em dia, as coisas organizaram-se. E acabámos a época também bem, foi importante para todos, para desanuviar a cabeça. A nível de infraestruturas, o Portimonense também está bem servido a nível de campo de treino? Dos clubes onde eu estive, tirando o Sporting, o Portimonense foi o clube que eu estive com melhores condições para um treinador trabalhar na sua semana de treinos. Olha, e já agora, a nível da equipa, não era fácil para ti ter um 11 titular fixo? Ou seja, a equipa passava por muitas alterações. Também custou-te ali encaixar um 11 típico, a maneira de jogar dos jogadores. Obviamente estavas a tentar tirar o melhor deles. Sentiste que estavas ali à procura também de uma tática, ou as lesões também não ajudavam? Não, nós jogámos sempre no mesmo sistema desde o primeiro dia. Sim, mas estou a dizer, andaste à procura da rotação dos jogadores, de ver onde é que eles se encaixavam melhor, ou era aquele sistema? Não, é aquele sistema, em função do adversário alteramos. Depois, o facto de nós começarmos com Tumble, Rouen e Duran, e passado 4 jornadas os dois saíram. Exato. A forma como pressionávamos com o Duran e com o Rouen era diferente de pressionar depois com o Dani, com o Lobato ou com o Mamed, que são jogadores de características completamente diferentes. E a nível de golos, o Tumble ficou, mas o Rouen e o Duran também marcavam golos. Alguns... Tínhamos uma frente de ataque que era versátil. Para mim era a melhor frente de ataque da segunda liga, esses 3 jogadores. Sendo que o Duran ainda vai para a Champions e ainda marca, é um dos melhores marcadores na fase de grupos. Ou seja, eram jogadores que nós preparámos uma pré-época inteira para jogar dessa forma. Quando começa o campeonato, passado poucos jogos, ficámos só com o Tumble. Tivemos que ajustar e adaptar. É claro que isso depois, a forma como pressiona não é tão forte, temos que jogar com um médio de características diferentes, o lateral daquele lado já tem que ser um lateral diferente, e essas alterações que fomos encontrando ao longo do ano foi para tentar disfarçar algumas lacunas que nós podíamos ter no momento defensivo, que demora a ajustar e que demora, às vezes a gente vê uma equipa que perde um grande jogador e fica um ano sem conseguir, ou 2 anos sem conseguir encontrar um jogador com aquelas características. Nós perdemos 5 titulares. Eu às vezes digo, o Sporting, se tirares o Pedro Gonçalves, o Trincão, o Luís Soares, o Diomande e o Umland, claro, não vai ser igual, não é? Pois não lá de perto. Nós, quando perdemos o Duran, o Rouen, o Tumble, o Zé Gabriel, o Groli, são 5 titulares indiscutíveis da equipa. É claro que os suplentes e bastante experientes, não são tão fortes como esses. E não é esse facto. É que tu, ao utilizares 5 suplentes no lugar desses 5 titulares, o teu banco fica muito mais limitado de 5 opções, e as pessoas não têm noção do que é perder. Às vezes perder um jogador é difícil. Se perderes 5 jogadores é muito mais difícil. E depois, com o facto de em janeiro nós não conseguimos ir buscar alguns jogadores. Mas isso também fez com que nós se uníssemos muito, e eu disse, é a altura de tu se afirmarem na equipa, terem uma oportunidade da vossa vida. E foi assim que apareceu os Samis, os Sararás, os Tauans, vários jogadores que apareceram muito bem e agarraram a oportunidade. E por acaso eu vou dizer, tiro o chapéu aqui ao Palé, que ele na altura tinha dito que tu tinhas... Isso que eu ia dizer, pois, é isso que eu ia falar. Pode dizer. Sim. Não, que eu, em primeiro lugar, desculpa Luís, em primeiro lugar, cumprimentar o Tiago, dar-lhes parabéns, obviamente. E dizer ao Tiago que nós, como o Luís ia dizer, nós temos aqui um programa semanal em que falamos todas as semanas dos jogos dos grandes e do nosso grande da cidade, que é o Portimonense. E uma das coisas que eu vi nos jogos do Portimonense era um espírito de união fortíssimo entre os jogadores, que eu reparava, e pronto, e os meus colegas aqui no painel, não sei, será assim? Eu dizia, eles têm um espírito de união, porque eu sentia, na marcação dos gols, no fim dos jogos, no início dos jogos, que tu conseguiste criar um bom balneário, um balneário muito unido, e que isso também fez grande parte do sucesso,
foi essa união que tu conseguiste criar. Eu queria saber qual era o sucesso, se calhar foi por agregar as pessoas nesses maus momentos, os teus jogadores, e fazer com que eles se conseguissem juntar para chegar a um objetivo comum. Às vezes nós falamos de nós próprios, é sempre complicado, mas eu acho que das minhas principais características como treinador é a forma como lidero o grupo de trabalho. Consigo ter o grupo na mão, e já tive grupos mais difíceis, mais fáceis. E é fundamental. E é fundamental. Para mim, havia o Bobby Robson, estava sempre a dizer isto quando ia lá à casa. Podes ser muito bom treinador, podes ser muito bom taticamente, tecnicamente. Se não tiveres uma boa equipa contigo. Se não fores líder, o líder é 90% do sucesso. Há treinadores que treinam mal, que têm exercícios maus de treino, mas são bons líderes e os gajos vão com ele à morte. E hoje em dia só treina mal quem quer, porque estamos em formação completamente diferente. E a parte da liderança para mim é fundamental, porque teres o grupo contigo, mesmo nos momentos das derrotas. Quando nós perdíamos um jogo, eles diziam: Mister, a gente vai dar a volta a isto, não se preocupe, a gente vai correr por si, a gente não vai deixar que você deixe a divisão. E estou a dizer, não era o Xavier ou o João Reis que eram titulares indiscutíveis, era o gajo que não jogava. Era o gajo que estava ali que não jogava, 2 ou 3, a gente está cá, vamos suportar isto, a gente vai conseguir dar a volta. E isso foi muito importante, que eu dizia assim: estes gajos, qualquer gajo que não joga, para dentro de 3 ou 4, está a dizer que o treinador se vai embora, para ver se ele vem outro, para ver se tem uma oportunidade. A regra geral já diziam que os suplentes é que têm que fazer o bom ambiente. Sim, os titulares são titulares. E o treinador tem que ter muita atenção aos suplentes, porque são jogadores que são muito importantes na semana de treino. E para isto é preciso criar estratégias. Eu sou um treinador, para dar um exemplo. Como nós passamos muitas semanas juntos, eu gosto que as semanas sejam passadas de forma competitiva, mas que seja com uma liberdade e com uma alegria enorme. Claro. Nós fizemos 3 ou 4 passeios aqui de barco todos juntos, fomos para a praia todos juntos várias vezes. Fomentar o espírito de equipa. Sim, o espírito, mas dentro do respeito, não é? Claro, Ir para a praia, para andar lá a fazer figuras, isto claro. Vamos ali, vamos nos divertir todos juntos, sempre sabemos a nossa responsabilidade, estamos a representar um clube e sabemos os limites até onde é que podemos ir. E eles adoravam. Jogávamos bingo todas as vésperas de jogo, havia sempre 3 bingos para jogarmos lá à noite, que era também engraçado, porque aquilo dava sempre um prémio ali, claro. 150, 200 euros. Pá, e a malta a querer ganhar claro. o dinheiro, as bolas não saíam, tornava-se um espírito de giro. Pá, fazíamos muitos jogos lúdicos nos hotéis. Às vezes os empregados, nós ficamos muito ali no Penafiel Park, que é do Caetano, que é um grande amigo, e os empregados do hotel às vezes diziam: pá, isto vem aqui 80 equipas por mês. Nunca vi uma equipa com este espírito a fazer estes jogos. Eu não vem para aquele treino aqui de véspera de jogo, cheios de sono e todos aqui. Mais sisudos, talvez. Vocês vêm, fazem futebol, fazem estes jogos lúdicos, os gajos brincam uns com os outros, eles divertem-se. E tu és um deles, e tu estás engolido. Não, eu não entro muito nas brincadeiras, eu defino o que é que vamos fazer em função de cada momento. Porque há momentos também que não há momentos para brincar. Claro. Mas fizemos lá jogos que eu às vezes punha-me à parte e não me queria rir, porque manter-o a sério, não é? Mas era impossível não me rir, porque a gente tinha jogos realmente muito engraçados, jogos lúdicos. Lembro-me de um que fizemos que era com uma bolacha, com um donuts pequenino. Sim. Punhamos os jogadores sentados e punhamos na testa dos jogadores, e eles tinham que descer a bolacha até à boca. E aquilo deu uns vídeos que aquilo foi super engraçado. Fartou-te a rir. Eles criaram os vídeos para estar a ver, porque aquilo foi, fartaram-se de rir e foi bom irmos com esse espírito de união e de camaradagem, basicamente como uma família, não é? Eles faziam um gol, nós estávamos 6 minutos a festejar um gol, 6 minutos, 7 minutos, eram os árbitros a chamarem, malta agarrados aos outros, todos contentes. E foi uma época boa nesse aspecto, porque também me fez sair um bocadinho da zona de conforto, que eu não estava habituado todas as semanas a jogar com uma pressão tão grande, ter que ganhar para sair daquela zona. Sim, foi basicamente lutar pela sobrevivência, não é? Sim. E como eu disse, eu tinha a faca no pescoço cada partida que eu ia. Nos últimos 10 jogos eu joguei com a faca no pescoço, porque sabia que não podia perder pontos. E como é que foi preparativo para este último jogo? A semana foi especial, como o jogo era decisivo e com o Farense? Fizeste uma semana igual a outras? Jogos em casa? Eu não me foco muito naquilo que nós não controlamos. O facto do estádio estar cheio ou não, é bom ou é mau, nós não controlamos isso. Eu foco muito na estratégia do jogo e naquilo que os jogadores têm que desempenhar, que nós trabalhamos durante a semana, e depois responsabilizo os jogadores se estão a cumprir ou não dentro do campo. E aí sou muito rigoroso e muito exigente, porque o jogador tem que ter a responsabilidade de saber aquilo que anda a fazer dentro do campo, com bola e sem bola.
E não admito que eles falhem por desconcentração ou por entrar no campo e não perceber aquilo que está a acontecer. E com o jogo com o Farense foi igual. Eu sabia que o Farense era uma equipa que jogava muito direto, e daí eu ter posto o Jarley a lateral direito e ter o Sami na equipa, porque o Sami, o Sarará e o Jarley ali ganhariam 90% das bolas no ar. Preparar o médio que jogou o Elliot, que era um médio logo muito bom na reação ali, a reagir para sair a jogar a partir da segunda bola, porque nós íamos ganhar a bola no ar. Era importante ter um médio sempre próximo, e daí ter optado também por 3 médios para baixar claramente não só a construir, mas também na segunda bola, no momento defensivo, era importante ter o Elliot ali logo para ser o pronto socorro, com o Casemiro e com o Mamed para levar o jogo para a frente, que eram 2 jogadores que eu pedi para eles jogarem mais abertos do que o normal, porque o Yannick era um jogador que preenche bem o corredor central, mas quando apanha os médios um bocadinho fora do corredor tem mais dificuldades, perde um bocadinho as referências e não está a ver os jogadores de frente para marcar. Eles estavam nas costas deles, e quando a bola entrava ali criávamos muito 2-1 no corredor, e bolas na área para o médio do lado contrário, o ala e o avançado entrarem a finalizar. Foi assim que criámos aqueles perigosos logo cruzamentos no início, que houve muitas bolas ali a entrar. Perceberam essa dinâmica, e depois sem bola era defender. Esperámos que a bola entrasse em alguns jogadores que tínhamos preparado para a bola entrar, em alguns jogadores do Farense que nós sabíamos que podíamos pressionar mais forte, porque eles não eram tão fortes a receber a bola entre linhas. E foi um pouco... correu o jogo de acordo com o que tinhas. O jogo correu, e principalmente porque os jogadores estavam muito concentrados e muito focados em não falhar. E eu disse: bolas a saltar aqui, próximo da área, bola longe. Se der para cortar a bola em passe, melhor. Se não der, bola longe com o Wellington, com o Ruben e com o Falcão, ele consegue na velocidade ficar com a bola e dá tempo de nós subirmos, ele ganha faltas e ganhamos esse espaço. A importância também de nós como equipa percebermos claramente que era um jogo que teríamos que jogar por fora, que era onde havia o espaço para jogar, e nós estávamos a colocar mais um jogador por fora, que era o nosso médio, e era importante jogar por fora para ter combinações sempre a 3 no corredor e dinâmica. Se tivesse fechado, variávamos rápido do lado contrário, porque eles fechavam com o ala, e o Jaimin não é um ala tipo um médio a fechar, tinha dificuldades. Se fosse ao contrário também, porque o Candeias é um miúdo com qualidade técnica, mas não tem noção tática do jogo para fechar por dentro os espaços interiores, e nós com as variações rápidas a bola entrava bem e acelerávamos o jogo a partir daí. Os jogadores perceberam isto muito bem, que era processos simples, práticos, objetivos, e depois com uma alma grande que nos faria com que nós estivéssemos sempre por cima do jogo. A primeira parte do Farense não existiu. Na segunda parte quebrámos um bocadinho fisicamente ali em alguns minutos, mas eu depois troquei, porque o Farense pôs 2 avançados, e eu estava por um lado desejoso que isso acontecesse, porque eu sabia que o Farense era perigoso a vir de trás para a frente com bola, porque tem jogadores que são bons tecnicamente. Assim, a partir do momento que eles fossem estar a perder e arriscar com a colocação dos avançados, ia-me dar vantagem a mim, porque eu tinha uma linha defensiva muito alta, ainda tinha o Marlon no banco, que não perde uma bola no ar, apesar de ser um jogador baixo, que secou o Sangaré, que era um jogador que podia também criar ali. Perigo, não é? E então metemos mesmo uma linha de 5 centrais para estar 5 para 5. Com os 3 médios na segunda bola ganhámos, porque tínhamos 3-1 no meio campo praticamente. A única bola de cabeça que me lembro do Farense ter ganho foi aquela que o Ruben Fernandes até mandou ali à trave. Sim. Mas de resto não me lembro assim de nenhuma bola que eles tenham ganho e causado foi perigo. o Carter 1-1 com o Maicon, e o Maicon saiu muito bem aos pés dele. Foram essas 2 bolas, mas nós também tivemos cantos perigosos, lançamentos laterais perigosos. Tivemos aquela bola de cabeça também, já não me recordo quem foi. E tivemos as 2 bolas do Heitor, que veio isolado e tinha que fazer golo. Faltou-lhe um bocadinho de força. Também foi um jogador que teve muito tempo lesionado, e mais veio a tempo ainda de nos ajudar nesta reta final, nestes 2 jogos. O Heitor também é dos jogadores mais experientes, e a nível de garra também não lhe falta nada. Não é? O Heitor é uma máquina, um jogador fantástico. Um jogador que foi sempre também um grande aliado ali dentro do campo, e foi um dos melhores profissionais com quem trabalhei também na vida. Olha, já agora, por exemplo, eu gostava de falar do Wellington, por exemplo. O Wellington é um jogador que passou por um mau bocado, né? Aquela lesão foi quase 2 anos sem jogar, não sei se foi 2 anos, mas pronto, anda à volta disso. Mas a sensação que nós temos é que ele dava tudo ali no jogo, que ele não parava quieto e que ele se esforçava, e era importante a deixar a equipa respirar, a ganhar as tais faltas que estavas a dizer, a ganhar metros, bolas paradas, não é? E é difícil tirar-lhe a bola também. O Wellington, se estivesse bem, em termos físicos, não há nenhum avançado melhor que o Wellington na segunda liga. Não há nenhum. Não tenho dúvidas. Porque ele é rápido, segura bem, é muito esperto a utilizar o corpo, é muito rápido a atacar a profundidade no momento certo. Ele rebenta com uma defesa sozinho ele a pressionar.
eu ganho um homem no meio campo ou nas alas a pressionar, porque ele pressiona por dois. Por dois, Ou seja, em vez de saltar com 3, salto com 2 ou salto com ele sozinho. E foi pena porque ele veio completamente... Se não tivéssemos um departamento médico tão bom, ele nunca voltaria a jogar. Porque ele teve uma lesão grave, voltou a ter uma recaída, os pontos também aquilo não cicatrizou bem, e teve ali uma complicação, mas depois o nosso departamento médico esteve sempre com ele a trabalhar ali durante 6, 7 meses, já nas férias do ano passado. E ele foi um homem grande, porque disse: eu não estou preocupado com o salário, quero mostrar que estou pronto para jogar outra vez, quero voltar a jogar, que é a minha maior alegria. Eu disse: então vou-te ajudar, a pouco e pouco temos que ser sinceros um com o outro, tu não estás preparado para jogar 90, mas vais jogando 5, 10, 15. E ele também teve uma lesão muscular, culpa minha, porque eu tive que arriscar e jogar com ele mais tempo, porque não tinha mais ninguém. E foi importante depois também aqui nós falarmos frontalmente os dois. Eu dizer: ele não vai jogar com o Chaves a titular, não vai jogar com o Lourosa a titular, não vai jogar, mas quando chegar o Felgueiras e o Farense tens que ir lá para dentro, não quer saber, descansa, dorme mais, diz, vem para o CT dormir. Mas esses 2 jogos, e ele focou-se muito, descansou muito, hidratou-se muito, preparou-se muito. Para mim foi dos melhores em campo com o Farense, porque ele correu. Sim, ele não queria mesmo descer de divisão. Ele não queria descer de divisão. E ele esteve sempre calado e focado nos treinos, nunca falou, esteve sempre muito concentrado e muito focado. Na própria palestra para o jogo, ele às vezes gosta de falar um bocadinho, ele nunca falou com ninguém, esteve mesmo focado em correr e em trabalhar para jogar e ajudar a equipa. E foi um jogador que estou muito à baliza na tentativa de fazer um gol num jogo destes, mas não conseguiu. Mas ajudou-nos, até defensivamente, ele é muito, muito forte. Sim, ele costuma também ir ajudar nas bolas paradas e não sei. Sim. E aquele penalti que ele ganha no Felgueiras, só ele é que ganha, porque ele é muito rato, está a aparecer ali no último toque. E não é o primeiro que ele ganha assim muitos lances desses assim. E já nos anos anteriores que ele teve no Portimonense, antes de ir embora para a Ásia, ele era dos melhores marcadores e dos jogadores claramente que desequilibravam. Ele gosta muito de Portimão, gosta muito do clube. Que idade tem ele, Tiago? Tem 32, ele ainda tem anos. E com a fisionomia dele faz mais 5 anos, se não tiver lesões faz mais 4, 5 anos, que ele cuida-se também. Achas que para o ano ele consegue? Ele vai ficar cá? Não sei. Neste momento ainda ninguém pode dizer quem vai ficar e quem não vai, porque estamos todos aqui à espera das reuniões e disso tudo. Mas é um jogador que ele é filho do Theo, fica aí de certeza, porque toda a gente gosta dele. Acredito, e mesmo os adeptos e sócios do Portimonense adoram o Wellington. A sensação que tenho é que depois eu tenho a ideia que vimos um vídeo e ele a rapar o cabelo no fim da manutenção, não foi? Aquele no fim do jogo parecia uma casa de malucos. Eram uns a rapar o cabelo, eram uns de joelhos no campo a pagar promessas, eram uns a rezar lá no balneário, eram uns a chorar, a ligar para não sei quem. E tu também. Sim, eu também me emocionei, porque eu quando acabou o jogo não sabia se havia de correr, sabia de ficar. Porque houve aqui jogos. Eu tenho aquele jogo com o Lourosa. Eu nunca tinha visto um jogo deste. Aquilo foi loucura, não é? Quer dizer, nós tivemos a perder. Penaltis, gols do lado. Vamos do lado, 3-1. Estamos a perder 3-1 aos 88. Vamos ganhar 3-2. Aquilo mudou tudo. Eles falham o penalti e a gente no contra-ataque faz o 2-2. Depois fazemos o 3-2 de penalti. Que o Wellington ganha mais uma vez o penalti. Acho que foi o Wellington que ganhou o penalti. Foi o Wellington que estou a bola e a bola bate no braço de um jogador. Sim. E quando acabou esse jogo, estavam todos eufóricos. Eu só me apetecia vomitar. Eu não aguento isto. Eu só tinha vontade de vomitar, porque foi tanta emoção e tanta desilusão. O Canário marcou a primeira parte, foi anulado. É verdade. Depois falha o penalti, não é? Depois começa a segunda parte, falhamos o penalti. Na recarga fazemos o golo, o árbitro anula. Depois eles fazem 1-0, 2-0. Nós fazemos 2-1 e eles fazem o 3-1. Não, eles fazem o 3-1 de cabeça, que é anulado. Falha o penalti e a gente faz o 2-2. Depois fazemos o 3-2 nos descontos. E eu assim, acabou o jogo, porque isto agora com o VAR é muito... saber o resultado. O que é que ficou? Acabou o jogo. Eu nunca agora, por causa do VAR, não festejo os gols, a não ser que eu veja que é limpinho mesmo, não há nada. Mas mesmo assim, às vezes eles vão ver qualquer coisa. Exato. Tipo um penalti. Sim. E então o jogo acabou, levantou-se tudo do banco a correr. Eu só pus as mãos na cabeça e disse: o que aconteceu aqui? Aquilo era tipo um teste de rastreio cardiológico. Para ver qual era o coração que aguentava. Nunca falei disto, mas acho que no jogo com o Farense houve 1 ou 2 adeptos que se aleijaram. Sim. Queria mandar também as melhoras e um abraço a todos. Nós percebemos que houve logo aquelas movimentações ali dos bombeiros e das macas ali
acho que foram para o hospital, também não sei como é Pois. que ficaram. Mas foi um jogo de muitas emoções. Estes últimos jogos, e depois esse jogo com o Lourosa foi épico, né? Com o Porto B ganhamos no último minuto, com o Chaves ganhamos no último minuto e com o Farense. Com o Farense, se calhar, foi o jogo mais. Eu ano passado Normal. fiz- ano Mais passado, normal, no exato. No Torriense fiz 15 pontos depois dos 90 e lá um diretor dizia, pá, isto nunca mais vai acontecer, ninguém faz 15 pontos depois dos 90 e este ano Olha- fizemos 18. E tu, olha que não, olha E que assim, nunca pensei que. Mas é este espírito de acreditar e de nunca deitarmos a toalha ao chão é fundamental. Quando não disserem que já não há que mais acaba, nada, não é? sim, que já não há mais nada a fazer, a gente vai ter que lutar até acreditar. Olha, Tiago, mas por exemplo, imagina, tu tiveste uma boa estratégia com o Marítimo e íamos levar lá o pontinho de certeza absoluta, né? O Marítimo uma equipa para subir à primeira, com outras possibilidades, e é um momento de forma fantástico, e anulaste perfeitamente a equipa do Marítimo, e depois no fim perder o jogo daquela maneira, com aquele penalti. Ainda mais, Isso não é tipo quase gozar com o trabalho de um ainda gajo. mais o Sami que estava a ser o melhor em campo naquele jogo, ele tirou tudo, limpou tudo. Não merecia, porque se for marcar aquele penalti, há 500 penaltis por Que é jogo. para marcar, exatamente. E foi uma desilusão nesse sentido, porque o árbitro analisou mal o lance e não é penalti nenhum. Mas nós tivemos várias situações dessas aqui em casa. Por exemplo, contra o Marítimo não marcaram o penalti sobre o Tumble e sobre o Wellington, que são claríssimos. Contra o Leixões, o Wellington é agarrado, é puxado dentro da área e depois eles no contra-ataque fazem o gol. E acabámos por ser também um bocadinho prejudicados nesses momentos, mas pronto, faz parte do futebol e... Mas apesar de tudo, vocês sentem critérios diferentes em certos momentos? Uma arbitragem acaba sempre a desequilibrar o jogo de alguma maneira, não é? Mas sente que às vezes se calhar foste mais prejudicado do que beneficiado? Não, A sensação que nós temos é que nós não fomos beneficiados. Não, isso não. Apenas fomos prejudicados em várias ocasiões. O que eu sinto, o que me custa mais é o mesmo lance num jogo nosso e o mesmo lance num jogo, como por exemplo, o penalti, o Canário falha o penalti e o Casemiro faz gol na recarga. Exato. E quando o Aconteceu árbitro no ele Sporting foi Benfica. ver que quando a bola é batida, o Casemiro está a 1 metro dentro da área, mas está o Casemiro e está a equipa E os toda outros do chutes, Lourosa. né? Exato. E a seguir à noite está o Benfica Sporting, que há o penalti do Benfica e do Sporting, e está toda a gente dentro da área. E a bola ressaltou para um jogador qualquer. Sim. Ou seja, porque é que no nosso jogo Foi. foi anulado e nos outros jogos não são? É só isso que eu digo no critério. Aquelas bolas de saltar e bater com o braço, umas vezes bate no braço, outras vezes não é? Eu sei que quando a bola bate no corpo e vai ao braço, não é penalti. Ou seja, Ressalta. ressalta do teu corpo para o braço, não há penalti. Agora, o que eu estou a dizer é, nós vamos disputar um lance no ar, se encostamos o braço, encostamos aquilo. Às vezes de costas, estás de Aquele costas, gol- fazes o assim, gol- levas no bola no braço. Expliquem-me como é que o gol nosso em Felgueiras é anulado Exatamente. porque o Sami tem a mão nas costas do outro. Ia-te perguntar Então, isso. se o outro nem se fez a bola para saltar, em Inglaterra o Arsenal nunca fazia um gol. fazia um gol. Exato, é tal e qual. Os cantos eles metem É um bola jogador parada. quase às cavalitas do guarda-redes Fazem adversário, bloqueios e fazem bloqueios ao guarda-redes dentro da pequena área. É verdade, é verdade. Então o futebol lá é diferente, é jogado num campo circular, ou, não é? É um retângulo com Não 11 se para não se 11. percebe o critério, Não não se é? percebe porque é que nos lados marcam e noutros não. Vocês têm alguma formação relativamente ao VAR sobre a arbitragem? Em termos de treinadores, existe algumas normalmente- regras novas que vão aparecendo? Existe-vos alguma Não, formação para sim, vocês? normalmente os árbitros vêm cá dizer as regras novas e algumas coisas que Aos treinadores ou aos jogadores também? aos jogadores e aos treinadores. Ok. Mas, por exemplo, houve uma regra que foi feita, aquela dos segundos que o guarda podia ter, e eu só me lembro de ser aplicada em Portimão com o Ciboa, Também nunca vi isso em lado nenhum. Sim. não é? Ou seja, toda a gente fala disso, Eu acho que ninguém as cumpre, Mas praticamente. ali é uma questão de embirração. Os árbitros já nos Sim. tinham avisado, olha que o vosso guarda-redes passa muito tempo com a bola na mão. E a gente avisou assim, mete a bola rápido na frente. E ele demora aquele tempo. E eles já estavam desejosos que aquilo acontecesse. O problema é que deu gol. Exato. Pois. Deu logo É gol aquela aos tal lei 90 de Murphy, não é? minutos. Estamos a ganhar o jogo, temos ali os 3 pontos quase. Coleiria, sim. É? E depois, de repente, esse lance que eu não me lembro de ter visto nem em jogos de primeira Não. nem a segunda liga, Nem vais ver. e dá um canto. Também acaba por ser um bocado surreal. Tipo, só acontece a nós, não é? Tem que ser. Ainda passaste por uns momentos assim Frustrante. frustrantes, não é? Sim. E esse já à beira do fim, então, com o Marítimo, com o Felgueiras, com o golo de moto, foi mesmo nos descontos, não é? Sim. Com Leixões. Com Leixões, não é? Com esses pontos, se calhar já tinhas tido uma época mais Sim. tranquila, não é? Nós fomos a ver ali, se tivéssemos mais 8 pontos, 48 pontos, estávamos em quinto lugar.
Nós ficámos a 12 pontos do Vizela, salvo erro, fez 52. E o Vizela tem terceiro ou quarto. Está em quarto. Ou seja, 12 pontos são 4 jogos. E em termos de futebol jogado, sentiste que as equipas que vieram cá, ou que o Portimonense chegou lá, que havia algumas que eram mesmo muito melhores, ou tiveste a sensação que era tudo tac-a-tac e decidia-se nos pormenores? Eu mesmo nos momentos difíceis da época, eu nunca senti nenhuma equipa tipo a chegar aqui e dar-nos um chocolate, ou ser muito melhores, ou dar-nos um amasso. Nunca senti nada disso. Nós jogámos sempre de igual para igual. Os jogos foram muito equilibrados. Mesmo os jogos que sofremos 4 golos foi na Feira e em Passos, foi dos últimos já nos 5 minutos finais. Ou seja, aquela altura de ir à procura do empate. À procura, estava 2-1, íamos à procura do empate, eles mataram no jogo. E também muitos erros individuais. Mas eu senti sempre que a segunda liga é isto, é muito equilíbrio. Há um equilíbrio muito grande. Tu vais jogar ao Oliveirense, que estava em último, e é muito difícil de ganhar. O Oliveirense foi ao Marítimo e não ganhou o jogo lá por um bocadinho. Porque não calhou, não é? Ou seja, a segunda liga é boa por isto. E eu fazer 68 jogos na segunda liga tão equilibrada ainda é melhor. Era isso que quer dizer. Ao fim e ao cabo, já começas a ser um treinador também já com uma tarimba. Veterano. Exato, e uma experiência de segunda liga. Diz-me uma coisa, quais são os teus planos futuros? 3 grandes, o estrangeiro, Primeira Liga? Tens assim algum planeamento assim de carreira? Eu agora fazer aqui, dar só uma volta, é porque tu eu não vou dizer que tiveste azar, mas tu começaste logo pelo topo, não é? Uhum. Tu foste aquele treinador que foi a Londres com o Arsenal, empata 0-0, não é? Lanças até, salver o Miguel Luís para a equipa. Miguel Luís, titular em titular, a jogar com Bruno Fernandes, Acunhas e isso. Ou seja, tu começas logo ali num Sporting em transição, na altura não estava muito bem, mas tu fizeste um resultado muito bom em Londres, portanto também já viveste esses grandes palcos. O teu objetivo qual é? Ir para o estrangeiro, voltar a esses palcos, Primeira Liga? Tens assim alguma coisa planeada? Não, no futebol não dá para planear nada. Sim, mas há alguma coisa que gostasses de seguir algum rumo? Objetivo. Não, eu gostava de desenvolver um trabalho consistente num clube que me permitisse fazer um trabalho que se visse a longo prazo, que foi bem feito. Não vivo obcecado com a Primeira Liga ou com o estrangeiro. Para o estrangeiro é difícil de sair daqui. Teria que ser mesmo um contrato, porque eu tenho uma vida também, para além do futebol, tenho uma vida estável. E aqui em Portugal, eu também sei que para chegar à Primeira Liga tenho que mostrar trabalho num clube da Segunda Liga. Mas, por exemplo, imagina o Vítor Oliveira era o treinador das subidas e ele estava na segunda, deveria ter contratos da primeira, mas ele se calhar também gostava daquela coisa de jogar para ganhar. Exato, não é? Sim, mas ele já estava num estatuto diferente. O Vítor, onde subiu muitas equipas, foi depois dos 50 anos. Exatamente. Onde ele já estava com 15 anos de treinador, com muita experiência. Com muita estaleca, não é? Eu comecei mais cedo que o Vítor, né? Porque ele ainda jogou e depois foi. Mas esta época já foi a minha 18ª época de treinador. Eu comecei com 27 anos. E começaste, pronto, conta-nos um bocadinho também dessa história. Foi do teu percurso como treinador. Foi engraçado, porque eu queria ser jogador, né? Tinha 25, 26 anos, queria jogar. Mas jogava ali num clube de terceira divisão. E o meu pai estava-me sempre a chatear a cabeça e a dizer, andas aí, ganhas 500 euros, isso não te vai dar nem para comprar uma casa, não sei o quê. Mas eu gosto, olha, vou-me divertindo, faço o que gosto e tal. Sentiste sempre o apelido como jogador? Sim. Aí era tramado. Comparações não deviam faltar. É impossível comparar-me com ele. Só há um gênio na família, por isso não há nenhuma família com 2 génios, por isso é impossível. E o homem que marca 4 gols ao Benfica... Não foi os 4, acho que é até só... É tipo uma cereja. É um pormenor. É um marco histórico num derby que só há 2 jogadores que tenham feito 4 gols nos derbys. Exato. E depois foi o Zé Mourinho, porque o Zé Mourinho estava no auge na altura, no Chelsea, salvo erro, que estávamos a jantar um dia e ele disse, tu és maluco por futebol, adoras futebol, porque é que não começas já a treinar? E eu disse, mister, então eu tenho 26 anos, vou treinar aonde? Tu começas já com o teu pai. Ele estava, banal, levas o miúdo contigo, então tens aí, a diferença é tens que fazer o mesmo que eu fiz. Eu também não fui craque. Se eu não começasse com o meu pai aos 25 anos... Estava lixado, não é? Eu, começando aos 25, 26, eu quando cheguei aos 35 já tinha 10 anos de treinador. Ou seja, porquê 35? Porque é quando os jogadores deixam de jogar futebol aos 35. E um presidente ou uma direção que olhe para um treinador com 10 anos de experiência ou um jogador
que não tenha experiência e que possa ser treinador, já começa Já pesa a ponderar ali. ali um bocadinho, depende Claro. depois do que é que tu fazes nesses 10 anos. Óbvio dos resultados. E foi o que aconteceu. O meu pai estava a treinar o Leiria na altura e o Zé Mourinho disse: "Epá, tu tens as portas do Chelsea abertas, para onde eu for, tu vais comigo, vais lá ver, estás lá, dou-te tudo o que tenho, treinos, vês tudo." Não havia tanta informação como agora. Claro. Depois comecei assim, como tipo olheiro do Leiria, no ano da subida, e no ano seguinte fiquei lá com ele como adjunto. E fazia tudo, fazia treinos ao guarda-redes, fazia trabalho com linha defensiva, fazia tudo. Isso também é bom para ajudar a ganhar a estaleca nas várias... Sim, porque eu hoje, quando falo com os meus adjuntos, eu digo: "Olha, que eu também já fui analista, Exato, é eu isso. também já fui treinador do guarda-redes, eu também já fui adjunto, Claro. eu sei pôr-me na vossa posição." E depois foi, pronto, beber ali um bocadinho da experiência do meu pai como treinador, porque nós fizemos várias subidas de visão. O meu pai, a seguir ao Vítor Oliveira, ainda é o treinador com mais subidas, ele e o Zé Mota, porque subiu o Penafiel, o Leiria, o Santa Clara, o Campo Maiorense, 5 ou 6 subidas, salvo erro. E o Vítor Oliveira treinou mais quase 10 épocas do que ele. Sim, O sim. meu pai deixou aos 57 e o Vítor ainda foi até aos 60 e pouco. E era mais novo. E depois foi assim que começou, quando quis também ver outras coisas. O Mourinho ia para o Real Madrid e ia lá ver, estava lá A forma com dele ele, como é que eles treinavam, ver aquele tipo de jogadores, o tipo de treino, a organização. Via sempre o jogo ao domingo e ia da quarta da Liga dos Campeões, porque aproveitava logo para ver como é que eles faziam. E foi assim, fui aprendendo. Fiz estágios com muitos treinadores, fiz com o Luís Henrique, por exemplo, que está no Paris Saint-Germain agora. Quando ele treinava a Roma, tive uma semana lá com ele. Tive com o Guardiola, porque tive sorte que fui fazer um torneio com os júniores do Sporting ao Dubai, à Aspire, à Academia Aspire. E ele estava lá. E o Bayern Munique estava a estagiar no mesmo hotel que nós. E eu estava desejoso de ver o Guardiola para Claro. falar com Imagino. ele. E só, mister, eu gosto muito da sua forma de trabalhar, sou português, treino no Sporting, gostava muito de estar um bocadinho consigo a conversar, sei que você tem uma vida super ocupada. E ele diz: "Não, eu falar não tenho muito tempo, mas vai ter comigo amanhã ao treino, a gente treina ali naquele campo que é perto, que tem um complexo grande." E então, quando eu fui logo àquela hora, estava Não lá, digas mais, não é? vi o treino, estive lá com ele e depois passei a semana toda com ele. Ele deixou-me estar ali a ver os treinos, Só super isso, tranquilo. não é? Só isso, é uma experiência única. Ver uma pessoa porreira. Também tive com o Unai Emery quando joguei contra ele. Depois eu vim-me embora do Sporting e ele disse que convidou-me para ir lá passar uma semana com ele no Arsenal. Ou seja, é bom nós irmos vendo, se bem que isto depois... Olha, e não são pessoas assim tão inatingíveis pelos vistos, não é? Ou seja, são pessoas simpáticas, até que não têm problemas em partilhar. É assim, são pessoas como São profissionais, não é? eu às vezes há muita gente que pede para vir ver o treino. E hoje em dia cada vez é preciso mais cuidado. Porque Com imagina, quem, não é? sim, porque, por exemplo, imagina que eu estou a ver um treino do Guardiola ou do Luís Henrique e os gajos pegam-se à porrada. Exato. Sim, sim. E eu estou ali, eu tenho um telemóvel, Exato, se isto podes- passa cá para podes fora, comentar rebento com uma equipa de Claro, milhões. Né? claro. Ou seja, cada vez mais é difícil ter acesso aos treinos. O Jesus, por exemplo, não deixa ninguém ver os treinos dele. Uma vez eu era treinador dos júniores e ele estava na equipa principal e eu filmo os treinos com drone. Ele viu um drone no ar, pensava que eu estava a filmar o treino dele. Entrou-me lá no campo aos gritos. O que é que estás a fazer? Estou a filmar o meu treino. Depois mostrei-lhe a filmagem e disse: "Olha, isto até é bom porque você podia utilizar os drones no treino, que isto é muito bom para ver a imagem de cima." E ele, por acaso, depois passou também a utilizar. Bem, não foi má ideia. Sim, não. E foi uma pessoa com quem eu aprendi muito também, porque trabalhei ali de perto com ele um ano. Os dois? Ok. No Sporting, e é uma pessoa que aprendes muito no dia a dia. Uhum. Ele tem uma forma muito peculiar de dar o treino, diferente de tudo que. Pode ser que faz parte de junto na seleção agora. E é uma pessoa que não gosta muito de abrir muito o espaço de treino, mas deixa. Tipo o segredo é a alma do negócio, não é? Sim, ele não gosta muito de saberem o que é que ele faz. Mas foi uma pessoa também que me ajudou muito no início da minha carreira, porque foi ele que me puxou para os juniores do Sporting. Eu estava nos iniciados, ia passar para os sub-16 E ele puxou-te logo e para ele os puxou-me júniores. para os júniores naquele ano e tive ali 3 anos nos júniores. Olha, e depois, quando foste para a equipa principal, o que é que sentiste? É a minha oportunidade agora? Não, foi simples. Ou sabias que era uma coisa de transição na altura? Não, aquilo aconteceu tudo no ataque à academia. Uhum. Eu ia trabalhar para fora, eu ia com o Jorge Jesus para fora, como adjunto dele. E o que aconteceu foi, o Sousa Sintra pega na comissão de gestão e diz-me: "Tiago, tu és fundamental para mim aqui, porque tu vais ter que me ajudar a fazer este plantel, porque eu não conheço jogadores agora, né? Claro. Estou fora de... Eu estou aqui, tens que me Claro. ajudar. Quem é que da formação tem condições para jogar na equipa principal e quem é que da equipa principal tu achas que a gente deve manter?" E disse: "Olha,
temos que manter, temos que ter com o Bruno Fernandes, com o Bastos, com a Acunha, com esses jogadores que são fundamentais na equipa, e depois ir a estes miúdos, eu digo-lhe já a todos, o Leão, o Demiral, o Miguel Luís, o Bragança, o Thierry, o Max, são todos jogadores que estão aqui preparados para entrar na equipa principal. E então formámos esse plantel, e ele queria ir contratar um treinador estrangeiro, mas eu estava-lhe sempre a dizer que o Peseiro, que é um português, que já conhece o clube, é uma pessoa tranquila, o meu pai também sempre dizia, o Peseiro é que era bom, que é um gajo que não vai criar problemas, a gente precisa de serenidade e de paz, porque Calma, estamos numa fase difícil, transição, tivemos aqui o ataque à academia, está um bocadinho ainda em ebulição, e o importante é termos uma pessoa aqui também que seja apaziguadora e pacífica neste momento. Então foi quando veio o Mr. Peseiro. Depois as coisas começaram. Entretanto o Varandas ganha as eleições e houve ali uma fase em que as coisas não correram tão bem, que fomos eliminados da Taça da Liga com o Estoril, depois perdemos aqui em Portimão 4-2. Exato. Estávamos na segunda divisão na altura. Não, na primeira. Portimonense, 4-2. Sim. Então foi outro jogo da Taça da Liga. O Portimonense ganhou 2-0 noutra altura ao Sporting, mas nessa altura na segunda divisão. Sim, o 4-2 já foi na primeira, sim. E então quando chegámos à academia, o Varandas demitiu o Peseiro e perguntou-me se eu tinha condições, se eu estava preparado para pegar na equipa por tempo indeterminado, porque ele tinha contratado um treinador, mas ainda estava a tentar que o treinador se desvinculasse do clube. Eu disse que sim, estava preparado, depois ali senti. Fiquei mais feliz porque foram os jogadores que pediram também para eu ser eu o treinador, e aí é que tu sentes realmente que o trabalho que tu desenvolves durante a semana é positivo para quem estás a orientar, porque não há nada melhor que tu ser escolhido pelos jogadores. Né? E fizeste quantos jogos no Sporting? Fiz 3. Fomos ao Santa Clara, ao Londres, fomos ao Arsenal, foi 2 jogos fora, Arsenal, Santa Clara e Arsenal, depois recebemos os Chaves. Okay. E depois eu fui para Chaves. Exato, depois acabar a época e depois no Chaves. E esse jogo com o Arsenal em particular, deu-te assim algum gozo? Ou particular nervoso? Eu estava tão concentrado e tão focado e sabia aquilo que a gente tinha que fazer que nem me percebi de nada. Eu só me apercebi realmente foi quando nós chegámos ao estádio e os adeptos, estavam 7.000 adeptos do Sporting, fizeram um cordão que o autocarro não conseguia andar. Ou seja, aquilo que temos horas para chegar, e era a polícia a querer desviar a malta e os sportinguistas à nossa espera a acompanhar o autocarro. Eu tenho uma história engraçada, porque eu quando peguei na equipa eu disse que não era fundamental o apoio dos adeptos, porque nós quando fomos eliminados pelo Portimonense já havia pessoas à nossa espera, aquela coisa. E eu sempre fui muito direto e frontal com os adeptos do Sporting, porque eu não tenho problema nenhum em falar. Eu tenho 40 anos de sócio do Sporting e estou à vontade para falar com qualquer um cara a cara. E disse-lhes que era impossível a gente fazermos um bom trabalho ou darmos a volta à situação se não tivéssemos o apoio deles. Independentemente de eles estarem satisfeitos ou não com o resultado, a melhor forma que eles tinham de fazer era estar ao nosso lado, porque era aqui nos momentos maus em que muitas vezes já passámos nos momentos bons é fácil, não é? Já passámos por muitas situações. E então eu tenho um discurso que foi quando peguei na equipa para o Santa Clara. Claro que metes um miúdo à frente da equipa, nem todos os sócios aprovaram, como é óbvio, agora é o Tiago ali, sem experiência e tal, não sei o quê. E disse-lhes, o jogo no Santa Clara é fundamental a vossa presença, o vosso apoio, não sei o quê. E eu fui assim até um bocadinho mais intenso nas declarações. E quando chegámos aos Açores para jogar o jogo com o Santa Clara, estava um mar verde à nossa espera. E assim, eles ouviram o apoio. Quando nós vimos do avião, começámos a ser assobiados e assim, afinal não era bem o que eu estava à espera. Mas depois eu disse aos jogadores, estes estão ali a assobiar, amanhã vão estar a aplaudir no final do jogo, e ninguém vai lá, vamos só bater palmas e voltamos para trás, porque a gente merece respeito e consideração. E foi o que aconteceu, foi que nós ganhámos o jogo 2-1 com um temporal enorme. E quando fomos ao Arsenal já tínhamos um apoio enorme. No futebol é assim, ganhas e conquistas. Depois ganhámos aos Chaves em casa e tinha faixas de lá a dizer obrigado, Tiago Fernandes e isso tudo. Pronto, isto no futebol muda tudo do dia para a noite. É a vitória ou a derrota. E o futuro, não é? O Portimonense do futuro é o que vais perguntar agora, não é? É isso mesmo. E agora estamos mesmo a acabar, estamos mesmo já na reta final. Já temos um Tiago Fernandes a preparar a próxima época ou está tudo ainda à espera? Não, nós estamos sempre a preparar, porque estamos ainda tem contrato até dia 30 de junho e estamos aqui a entregar os relatórios finais do plantel que deverá ficar, do que é que se tem que ir contratar, isso tudo. Estou a fazer o meu trabalho como treinador. Eu acabo o contrato, se vou ficar ou não ainda não sei. Tenho que ver, tenho tempo para pensar. Felizmente nesta fase tenho tempo para pensar e tenho tempo para decidir o que é que será melhor para mim e para o clube. Eu quero que o Portimonense tenha sucesso no futuro, independentemente de eu ficar cá ou não. Quero que o Portimonense tenha sucesso, seja comigo ou sem mim,
porque acho que o Portimonense faz falta ao futebol e todas as equipas do Algarve, porque eu tenho um desgosto enorme de nós jogarmos do centro para cima, porque eu faço um jogo em Faro e depois os outros jogos todos são Feirense, Passos de Ferreira, Oliveirense, Porto, ou seja, tenho o Benfica e o Sporting em Lisboa, o Mafra desceu, não há o Farense, que é aqui de Faro, e depois não há o Elvas, não há o Capoeirense, não há o Olhanense, não há o Loutano, não há o Vitória, não há o Bolonenses. São só estas duas equipas aqui mesmo. E eu sendo do Sul e do Centro, eu quero muito mais do que ir jogar para o Porto e para o Norte. Olha, e já agora uma perguntinha também em forma de provocação. Obviamente, toda a gente sabe que é sportinguista, não é? Se o Porto ou o Benfica quisessem te vir buscar, achas que tinhas algum problema em aceitar? Ou um jogador e treinador tem que ser profissional e vai a qualquer lado? Acho que era... O Luís Filipe Vieira pôs-me um contrato de 3 anos à frente. Quando eu treinava os juniores do Sporting, fomos campeões, ele pôs-me um contrato à frente para ir treinar. E ele disse-me, pá, eu quero que tu venhas treinar ao Benfica, porque eu acho que tu és o futuro treinador em Portugal que eu vejo com capacidade para fazer um bom trabalho, e eu quero estes treinadores jovens a trabalhar comigo no Benfica. Só que ele queria me pôr nos juniores do Benfica e disse, eu não posso sair do Sporting para ir para dos juniores do Sporting para ir para os juniores do Benfica, porque os sócios nunca vão perdoar, e eu não vou ter cá o Sporting pelo Benfica porque é sempre complicado para mim. Claro. E ele disse, mas eu vou falar com o teu pai. Ainda foi pior. Sai já daqui. Ainda foi pior. Ele foi almoçar à minha casa. E depois o meu pai ainda por cima estava num programa na SIC, no Playoff. Estava com o Rodolfo e com o Tony, na altura, acho eu. Até e ele disse, tu não me leves o miúdo para o Benfica, que eu não posso entrar na televisão à noite. Que eles vão arrebentar comigo, deixa eu estar aqui no Sporting. Ele está bem, vai crescer e vai aparecer aqui mais cedo ou mais tarde. E para te responder a isso, no futebol nós nunca sabemos. Claro, nós nunca sabemos. O Rubén Amorim, nunca pensei ver o Rubén Amorim no Sporting, porque ele é fanático do Benfica. Né? Agora, mas a verdade é que foi super profissional e fez um grande trabalho. Claro. Então. E ganhou o Benfica e festejava os gols e tudo. Exato. Agora isto nunca sabe o dia de amanhã. O que eu acho é que é difícil do Porto ou do Benfica virem buscar-me a mim, tendo um passado recente ligado ao Sporting. Isso não impediu, lá está o Amorim de ir. Sim. E mesmo os Jorge Jesus, que dizem que é sportinguista, foi para o Benfica e não foi por causa disso que. Sim. Nunca se sabe. Olha, estamos mesmo já a acabar, já passamos a ter aqui um bocadinho do nosso tempo. Diz-me só uma última mensagem para os adeptos e sócios do Portimonense, que muito sofreram este ano. Aposto menos que tu, mas também sofreram bastante. Eu gostava de deixar uma mensagem que foi um prazer enorme partilhar estas jornadas aqui em casa com eles. Gostava que viesse mais gente ao futebol, que nós também criássemos condições para que as pessoas viessem mais aos jogos em casa, porque eu lembro-me do Portimonense ser uma equipa muito forte em casa, porque tinha o estádio sempre completamente composto, e o Portimonense em casa fazia claramente da sua arma o fator casa, e nós este ano tivemos um fator casa um pouco fraco. Depois recuperámos na reta final, porque eu senti que tínhamos também pouco apoio, jogávamos para pouca gente, não sentíamos aquela pressão de jogar em casa, de querer... Mas nos últimos anos, não sei se tens acompanhado, tem sido quase sempre isso, porque se calhar já vai buscar mais pontos fora de casa do que em casa. Sim, mas esse fator também... esse fator se calhar que é determinante para o Portimonense nos últimos 9 anos nunca fazer mais de 40 pontos. Tal e qual. Os divórcios, a gente quando gosta de um clube não pode ser por não se identificar com a pessoa A ou B. Nós gostamos do clube por ser o nosso clube, por ser o nosso símbolo, por ser as nossas cores, e vir ao jogo também eu como treinador tenho que proporcionar um futebol atrativo para que as pessoas venham e tentar que as coisas corram da melhor maneira. Não sei se para o ano ficarei cá ou não, mas se ficar, tentar que a gente também em casa faça um bom trabalho para que os sócios venham apoiar mais a equipa, porque o Portimonense não pode caminhar sozinho, né? Mas tu viste que há ali um bom princípio, porque o último jogo com o Farense a cidade respondeu ao repto e apareceram. Portanto, quer dizer, se calhar ainda se entendem, não é? Sim, eu acho que sim. Isso é como nos casamentos. Há momentos menos bons, mas nós temos que pôr sempre acima daquilo que é os interesses do clube. E o Portimonense não pode deixar de ter presente adeptos, porque o Portimonense, quem está a ver na televisão, o Portimonense é este Portimonense. Claro. Não venham cá 2 Portimonenses, só há um Portimonense. É o Portimonense da cidade e é este Portimonense. Na formação pode haver o Portimonense Clube. Agora nos séniores só há um Portimonense, é o Portimonense aqui da SAD, que é o Portimonense que representa as cores ao mais alto nível do futebol algarvio,
E para estarmos num patamar mais alto do futebol algarvio, temos que estar a apoiar esta equipa que precisa de apoio dos sócios e dos simpatizantes. E o Algarve tem muita gente que gosta de futebol. Há outra coisa que eu também vejo as pessoas dizem: não temos nenhum jogador do Algarve. Mas os bons jogadores do Algarve não querem jogar aqui, querem ir para fora, querem ir jogar para outros clubes. Nós sentimos às vezes que também o jogador algarvio, temos agora o João Reis, mas o João Reis, quando pôde ganhar mais dinheiro, também andou noutros clubes onde pôde ganhar mais dinheiro. Agora estava numa fase de regressar a casa, e é um jogador do Algarve. E foi ótimo para nós, não é? Sim, foi muito importante, mas há mais João Reis aí que podem também, se calhar, em vez de vir aos 33, começar aqui aos 19 e aos 20. Eu digo isto porque eu falo com os jogadores aqui do Algarve para vir para o Sub-23 e eles não querem. Preferem ir jogar para a Liga 3 e para o CNS. Eu tive vários jogadores este ano que falei para virem jogar para o Portimonense, para o Sub-23 do Algarve, e eles não quiseram. Mas sentes que eles achavam que não iam ter espaço para ir para uma equipa principal, ou preferiam ir para ser titulares logo na equipa onde são mal aconselhados, pois preferem ir jogar para um clube, sei lá, da Liga 3, para dizerem que são profissionais de futebol, mas a Liga de Sub-23 de um clube de segunda Liga, ou o Sub-23 de um clube de segunda Liga, tem mais visibilidade e tudo. Mais oportunidade para chegares à segunda Liga do que quem é que vai ver um jogador que joga no Marco de Canavês ou que joga no Lessa. É difícil. Só se tiver números. Exato. Mas se tiver números e tiver já 25 ou 26, já ninguém vai buscar. Sentes que os empresários às vezes dificultam muito mais a vida dos jogadores do que ajudam? Eu tenho uma opinião muito própria. Acho que os empresários ajudam a gerir a carreira do jogador, mas tem que ser o jogador a decidir aquilo que quer para a sua vida, não é? E às vezes eu sinto que eles não falam muito por eles, é o empresário que está a falar por eles, mas o jogador é que tem que ter o foco e a mentalidade. Eu, por exemplo, eu como treinador, não há nenhum empresário que me diga: olha, vamos para aqui agora. Não, eu é que sei para onde é que quero ir. Se eu decidi mal, sou eu que decidi. Uma coisa é dizer: mas esta proposta aqui é 10 vezes superior. Aí tu pensas e vês. Agora, eu este ano já tive propostas de 2 clubes da segunda Liga, mas ainda não achei que fosse. E os empresários: mas não queres ir para aqui porquê? Porque não quero ir para aí. Então, mas vais ficar, se calhar vais ficar de fora. E fico de fora, não há problema nenhum. Eu vou treinar onde eu achar que é o passo assertivo, né? Porque já não estou naquela fase da minha vida em que vou treinar, quero ir treinar e vou à descoberta, e vou à aventura, e vou. Sim, às vezes já passei essa fase, já passei por isso no Leixões, não foi bom, porque fui à aventura, sem poder inscrever jogadores, sem terem equipa, sem que a relva dava para os joelhos. Isso às vezes acaba por minar o trabalho de um treinador, que depois fica conotado a descidas, não é? A consequência disso foi que quando voltei a treinar tive que treinar o Sub-23 do Torriense. Claro. E voltar outra vez a estaca zero. Voltar a subir outra vez. Agora que estou aqui, não quero estar outra vez a ir para um clube qualquer. Penar outra vez, não é? Vou para um projeto onde veja que se as pessoas me querem muito e querem fazer um trabalho comigo, porque eu sei que os caminhos para chegar às vitórias e fazer bons campeonatos. Claro. Já passei pelas duas fases, não é? E dá bastante trabalho, não é? Portanto... Sim, o futebol a gente não controla muita coisa e é importante teres uma equipa que te apoie e te suporte em vários momentos, mas por isso é que eu digo que tenho que dar um passo agora certo para dar esta continuidade. Não fiz 70 jogos quase seguidos na segunda Liga. Para deitar tudo a perder. E agora faço 3 ou 4 e vou para outro lado qualquer. Não vale a pena. Antes de terminar, queria só dizer uma coisa. O Tiago diz que gosta muito do Portimonense e da cidade. Eu também acho que os portimonenses gostam muito de ti. E portanto também em nome dos portimonenses, que Luís também te ia agradecer. Queríamos agradecer ao Tiago pelo trabalho que tem feito. E que seja o melhor, obviamente, para a carreira dele, mas que se ficar em Portimão, com certeza que terá o apoio Sim, ainda bem. Eu sinto isso mandam muitas mensagens pelas redes sociais e na rua também sinto esse carinho dos adeptos, e houve muitos que me diziam: por favor, não deixes o Portimonense descer de divisão, e eu senti essa pressão, porque queria ajudar, é uma boa pressão. Também tive um que me mandou uma mensagem a dizer: pede admissão, vai-te embora. E depois encontrei-o ali na rua e ele depois achava a minha frente e dizia: peço desculpa, mister, mas eu estava muito enervado com aquele jogo e peço-lhe imensa desculpa, mas eu quero ir almoçar consigo ali um sportinguista aqui de Portimão, vamos lá almoçar a gente. E então fui lá beber um café com ele e estivemos a conversar e disse: o futebol é assim. Mas Tiago, a sensação que eu tive no meio da época, e pronto, já há muitos anos que sigo o Portimonense, eu nunca senti que alguém pedisse que era a tua demissão, mesmo quando a equipa não ganhava os jogos, ou empatava, ou perdia. Eu acho que, apesar de tudo, o foco às vezes até eram mais os jogadores, ou a própria direção, não é? Do que propriamente o treinador. Ou seja, não me lembro de alguém, uma vez ou outra, eventualmente sim, mas não me lembro de alguém ter dito: Tiago, vai para a rua, demissão, nem lenços brancos, nem nada desse género. Também nunca senti essa oposição à minha presença.
E foi isso também que me fez ficar, e também no final a minha emoção e a minha alegria também era pelas pessoas de Portimão, porque é o que eu disse, o Algarve faz falta ao futebol e o Portimonense. Eu lembro do Portimonense a jogar na Liga Europa. Também eu. Com o Cadorans e com esses jogadores. Eu lembro-me do Damas no Portimonense. Esse já não me lembro, mas... Eu ia com os jogadores do Sporting para o Babilónia, para o Night Star e para a Catedral, com os jogadores do Portimonense. Ou seja, eu vinha para aqui no dia 1 de junho férias, e saía daqui no dia 30 de setembro quase. Né? Estávamos aqui 4 meses de férias. Eu passava metade da minha vida aqui em Portimão. Fora os amigos que tenho aqui, né? Porque o Zé do Lúcio, que é uma pessoa que não sei se pode fazer publicidade ou não, mas ao menos a vez tenho um desconto lá. Então aproveita. Não, mas por acaso queria agradecer, porque o Zé do Lúcio quando vim cá jogar ano passado com o Torriense, ele foi-me levar uma garrafa, uma pessoa muito próxima de nós, era o melhor amigo do meu pai do Algarve, ele era um deles, e foi-me levar uma garrafa de medronho ao jogo e um grande abraço, e tivemos ali muito tempo. E quando eu vim para cá ele ficou todo feliz de eu estar aqui, de ir lá almoçar mais vezes à casa dele com a família dele. O João do Destapas também, que tive sempre, e numa fase difícil, estive ali todos os dias praticamente a jantar com ele quando nós não estávamos tão bem, e foi um apoio também importante. O Walter, que era do bar irlandês, lembro-me de quando saiu a notícia que a gente estava com salários entrados, ele ligou-me a dizer: pá, eu dinheiro não tenho muito, mas se quiseres comer aqui na minha casa todos os dias, estás à vontade, se tiveres... Também é importante sentir esse carinho, claramente, porque ele diz aquilo de uma forma que eu sei que é sentida, porque eu sei que ele me ajudaria nesse momento, como o Arnaldo do Sushi ali no Alvor, que estamos sempre ali. O João também do Wine, que agora tem Wine ali Bar, que agora tem ali o bar no Val. Vou ter com ele também para lhe agradecer, porque esteve sempre presente também connosco. E não sei se estou-me a esquecer de algum. O teu amigo Eliezer, tens que agradecer. O Eliezer, que isso é o meu padrinho é o meu padrinho aqui do Algarve, que era a pessoa que me levava pela mão aí para todo lado. E agradecer a toda a gente, esteve aqui sempre connosco. Penso que eu aqui sinto-me realmente em casa. Agora já não temos casa, mas tenho vontade de comprar cá uma casa novamente, porque gosto muito de Portimão, gosto muito da cidade, gosto muito das pessoas. Que acho que o Algarvio é uma pessoa carismática, diferente, um bocadinho malandra também. Gosto desse tipo de pessoas assim, malandras, brincalhonas. O Amilcar também, que foi treinador Portimonense, também foi uma pessoa que me ajudou muito, deu muitos conselhos do clube, da cidade. O teu pai fez ter o Amilcar, sabes? Era o treinador do jogo. E eles diziam muito também que o Amilcar no Oriental, meu pai no Sporting, acho que ele fez alguns golos contra o Oriental, mas o Amilcar dizia: não, esse jogo eu não joguei. Claro que não. E então são pessoas que passamos aqui bons momentos, né? E levamos daqui. Eu, se me for embora, tenho pena, mas isto no futebol nós nunca sabemos, né? Claro. E neste momento não consigo mesmo dizer se fico ou se vou embora, porque ainda não sei de nada da minha vida. Posso dizer que está 50-50, não sei. 50. Logo vamos ver o que é que vai sair na rifa, na né? rifa, sim. Mas pronto, olha, Tiago, mais uma vez estamos mesmo já... Quer dizer, já passamos até um bocadinho da hora e tudo, mas foi um prazer ter estado aqui. Espero que tenhas muito sucesso, obviamente o Portimonense também, claro, e que corra tudo bem, e tanto para a tua futura vida profissional como pessoal, claro. Obrigado e obrigado pelo convite e sempre. Foi um grande prazer. E se ficares cá, se quiseres vir cá para o ano, estamos aceitos e combinamos logo a entrevista. Achei uma tertúlia. Ok, parece bem. Olha, mais uma vez, obrigado então pela tua presença. E foi assim esta edição especial aqui do Fora de Jogo, aqui da Rádio Portimão 106.5 FM. Espero que tenham gostado. Podem consultar tudo no Facebook. Depois também vamos pôr no canal de vídeo no YouTube e Spotify. Então, uma boa tarde. No futebol, nem tudo é preto no branco. Aqui, discute o jogo sem filtros. Fora de jogo, sem VAR. Segunda-feira, das 22 às 23 horas. Onde a opinião conta e o jogo é analisado até ao fim.